Bom dia, a paz do Senhor para todos. Eu gostaria de iniciar este culto, esta escola dominical, nesta manhã, com uma oração, junto com os irmãos, em louvor ao Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, e principalmente nesse dia que nós celebramos a ressurreição. Sim, o dia que nós lembramos de que Cristo um dia se entregou por nós. Foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa, a Páscoa eterna, da qual o Senhor nos livrou dos nossos pecados. E nós então hoje iremos falar, o tema da nossa mensagem hoje será a ressurreição. Este tema tão importante para as nossas vidas. Vamos lá. Pai de amor, muito obrigado por esse dia, pela tua infinita bondade e pelos teus cuidados maravilhosos. Porque o Senhor realmente tem concedido todo o teu cuidado para com cada um de nós. Principalmente, o Senhor tem nos dado a vida eterna em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor permitiu que um dia Ele fosse ali, pendurado no madeiro, na cruz, e derramasse o seu sangue para que nós pudéssemos ser comprados para Ti, para que nos tornássemos Seus filhos amados. Mas o Senhor o levantou daquele lugar, o levantou da tumba, e Ele está vivo, e Ele é a razão da nossa fé. Que o Senhor continue a nos inspirar cada vez mais na Tua palavra, para que a nossa fé possa ser fortalecida em Cristo Jesus. Nós pedimos isso no nome dEle, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar este culto também lendo uma poesia, aliás, 3 poesias que eu costumo chamar de trilogia da ressurreição. E começa assim: numa sexta, hoje está muito escuro, ontem sorrateiramente a luz foi aprisionada, fagulhas espalharam-se por todos os lados, por um medo natural as ovelhas fugiram ao ver o pastor ferido. Brutalmente torturada, a luz seguiu brilhando, mas aquelas mãos que se levantaram em adoração e estenderam ramos, agora tapavam seus olhos para não se ofuscarem por seu brilho. As vozes que bendiziam, agora insufladas pelos invejosos, pediam sua morte. Um amigo próximo seguia afastado. O poderoso governador fraquejava. O piedoso sinédrio odiava. O brilhante sol se apagava. A barulhenta turba se calava, seu sagrado corpo sangrava, seu coração amava, seu pai se calava. O chão tremia, túmulos se abriam, o véu se rasgava, a luz esmaecia, o dia findava e o silêncio reinava. Um grito rompeu o silêncio, a história está consumada. Num sábado, hoje o dia não nasceu, a escuridão ainda é maior que ontem, a luz sob pedras aprisionadas, por medo e desânimo, incrédulas as ovelhas seguem escondidas. Nosso pastor se foi. A luz esmaeceu, voltará a brilhar? Aquelas mãos que curaram voltarão a se levantar? As turbas voltaram para o seu cotidiano, os samos estendidos havia dias já se secaram, assim como o sangue que escorreu pela via. Os amigos choravam sua partida, o governador seguia lavando as mãos. O sinédrio, reunido em seu dia sagrado, celebrava a vingança. O sol nasceu como antes. Seu sagrado corpo no sepulcro jazia. Seu coração seguia amando. Seu pai esperava. O chão inerte, o túmulo fechado, o véu rasgado, a luz escondida, o dia de celebração veio a tornar-se dia de dor. Virá novo dia? E o silêncio reina. Num domingo, hoje sextilhões de estrelas, supernovas ou explosões de trilhões de ogivas nucleares não seriam suficientes para ofuscar o dia que nasceu. A escuridão se foi mais rápido que um relâmpago e sua luz brilhou extraordinariamente. A pedra rolou para que Maria visse.
para que Pedro sorrisse, para Tomés acreditarem. As ovelhas ainda escondidas receberam no glorioso. As leis da física não mais o detinham. Sonhavam? Nosso pastor voltou. A luz que esmaeceu voltou a brilhar. Aquelas mãos que curaram voltaram a abençoar. As tubas em seu rígido cotidiano ignoraram, os ramos não mais se estenderam. Os amigos que choraram sua partida agora sorriam. O governador seguia lavando as mãos. E o sinédrio, em desespero, seguiu o governador, mas molhando as mãos dos soldados. Sua vingança não poderia ter falhado. Seu corpo foi roubado. Mentira atroz que ainda repercute, mas a verdade não se discute. A morte morreu quando seu sagrado corpo levantou-se. Seu coração seguia amando. Seu pai decretara, o túmulo aberto e vazio ficara, o véu rasgado, o acesso liberado. A luz poderosamente brilhou e novo dia chegou. O silêncio foi quebrado. Por miríades de vozes, seu nome foi exaltado. E o rei entronizado. Amém. O rei, o Senhor Jesus, ressuscitou. E ele está vivo eternamente. A morte não pôde derrotar. A morte, de fato, foi derrotada pelo Senhor. De fato, agora nós podemos ter a certeza de que Ele vive e nós podemos crer, com certeza, no amanhã. Amém? Gostaria de abrir a palavra do Senhor agora com você na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, pois é o texto que nós vamos meditar nesse dia de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o texto extremamente conhecido da palavra do Senhor. Capítulo 15. Nós vamos ler não todo o capítulo, apesar de que esta mensagem ela está em todo o capítulo 15, mas nós vamos ler apenas alguns versículos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permaneceram.
aliás, pereceram, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Cristo está vivo, não está morto, e essa é a razão da nossa fé. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, que nós possamos ser edificados nesta manhã e convictos da nossa fé, que não se baseia em ideologia humana, em pensamentos humanos, em filosofia humana e nem em misticismos, mas na convicção de que Cristo está vivo e de que a morte não venceu, mas que Ele venceu a morte e Ele está ao lado do Senhor, ao lado do Pai, e por nós intercede. E Ele é a primícia dos que dormem, Ele é aquele que ressuscitou à nossa frente para que nós pudéssemos seguir o seu caminho e também ressuscitarmos no tempo certo que o Senhor escolheu. Fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O poder da ressurreição. Meus irmãos, por que Paulo ele dedica um capítulo inteiro para o tema da ressurreição? Você já parou para pensar nisso? Um capítulo inteiro para o tema da ressurreição. Quais são os perigos que os cristãos correm ao se esquecerem dessa doutrina? Você já parou para pensar? A ressurreição muitas vezes era esquecida. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje nós lembramos o dia em que Cristo ressuscitou. No meio não cristão, esse dia se tornou totalmente esquecido porque hoje se comemora a Páscoa e a Páscoa perdeu todo o sentido. Nós não comemoramos a Páscoa com ovos de chocolate, nem tampouco nós sacrificamos animais. A Páscoa surgiu como uma intervenção de Deus na história do povo de Israel para libertar o povo do Egito. E a Páscoa significa passagem. É a passagem daquele mundo de escravidão para o mundo de liberdade, para uma vida de liberdade. É a passagem também do anjo da morte que não feriu o povo. Então a ressurreição tem uma grande importância para Israel, mas para nós não comemoramos a Páscoa porque a nossa Páscoa já aconteceu há 2000 anos atrás. O cordeiro foi sacrificado, imolado, e hoje nós não precisamos comemorar a Páscoa e nem sacrificar animais, porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já foi morto, ele já foi entregue, ele já foi apresentado a Deus e ele está vivo, e por isso nós apenas nos lembramos da sua morte na ceia do Senhor, quando nós nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue, porque espiritualmente ele está presente. Será que o tema da ressurreição ainda é um tema importante para o século XXI, esse século que se esqueceu completamente da verdade de Deus? A igreja cristã não deveria deixar de lado essas preocupações doutrinárias e se preocupar apenas com as necessidades do mundo? Paulo, ao escrever as cartas aos Coríntios, ou seja, esta carta aos Coríntios, ele procurou responder várias de suas dúvidas e também corrigir algumas distorções que começaram a surgir entre eles. Sim, uma dessas distorções referia exatamente à ideia completamente equivocada de que não há ressurreição do corpo. Não, os coríntios eles não duvidavam da ressurreição de Cristo. O problema é que havia, obviamente, entre os coríntios, alguns judeus. E alguns desses judeus, eles não tinham a ressurreição como esperança, a ressurreição do corpo. Alguns desses judeus eram influenciados pelos saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição do corpo. Alguns saduceus acreditavam e influenciavam muitos judeus que viviam na falta de esperança. Eles acreditavam que o homem, depois de morto, iria para o Sheol, a habitação dos mortos. Muitas vezes o Sheol é confundido e traduzido como inferno, mas na verdade era uma ideia que se tinha da habitação dos mortos, um mundo cinza, opaco, um mundo que não tinha alegria nem paz.
Então se entendia que o homem, depois de morto, ele não tinha mais esperança. Infelizmente essa ideia havia influenciado a muitos. Mas o que mais influenciava os coríntios, na verdade, era a ideologia, ou melhor, a filosofia grega. Os gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas negavam totalmente a ressurreição do corpo, ou a sobrevivência do corpo. Aliás, eles entendiam, como por exemplo os estoicos, que Deus era um fogo poderoso. E que na verdade cada vida eram fagulhas, apenas fagulhas do fogo de Deus. Então cada pessoa possuía pequenas fagulhas do fogo de Deus, e essas fagulhas do fogo de Deus é que davam vida. E quando o homem morria, ele então tudo se dissipava, tudo se acabava, o corpo se deteriorava, e agora a verdadeira vida, a vida mesmo, ia para o fogo, se juntava a Deus, e então ele ali haveria então uma ideia de eternidade, cada fagulha se juntando a Deus. Mas cada um perdia, vamos dizer assim, a sua personalidade. O homem deixava a sua personalidade para se tornar apenas um com Deus. Na verdade, os gregos em geral, eles abominavam ou rejeitavam totalmente a ideia da ressurreição do corpo, porque para eles o corpo era mau. Eles entendiam que a alma sim sobreviveria, mas que a verdadeira liberdade foi quando o homem deixava, sua alma deixava esse corpo mortal. Aliás, para alguns era repugnante a ideia de que o homem pudesse ressuscitar no seu próprio corpo, um corpo que para eles era um corpo corrupto, um corpo que estava doente. A ideia de alguém doente, massacrado, dilacerado por qualquer tipo de enfermidade, ou por armas com espadas, lanças, que eram as armas daquela época. Isso era uma ideia completamente outra. Talvez hoje as pessoas ainda mais se escandalizem pelo fato de que hoje, muitas vezes, a pessoa pode ser queimada, destruída, devorada por animais, devorada por um tubarão no mar. E como que nós podemos crer na ressurreição do corpo? Isso porque não compreende exatamente o que Paulo quer dizer. Obviamente, como Paulo fala, o homem vai ressuscitar em um corpo, como diz aqui, um corpo espiritual. Não é um corpo etéreo, uma alma, como se fosse apenas algo assim fantasmagórico. Não. Corpo espiritual é a perfeição de um corpo perfeito, sem nenhuma deformidade. Então alguém pode dizer, como um cego vai ressuscitar? Cego não. Um surdo não. Um deficiente com sua deficiência não, mas na perfeição. Um corpo perfeito como foi perfeito o corpo de Cristo. Paulo vai defender exatamente isso, que o corpo de Cristo ressuscitou glorioso e poderoso. Vocês se lembram? Os apóstolos nem mesmo reconheciam a Cristo. Os discípulos, os apóstolos que estavam ali, os discípulos de Emaús, caminhando com ele, caminhou horas, jantou com ele, mas só depois que ele partiu é que perceberam que eles estavam diante do Senhor, não reconheciam. Eles viam o Senhor, mas não reconheciam. Maria Madalena, que andou 3 anos com ele, mais de 3 anos talvez, uma mulher que seguiu Jesus, uma discípula bem próxima de Jesus, ela foi e quando viu a Jesus, ela achou que era o jardineiro, que era o homem que cuidava do sepulcro. Não reconheceu. Por quê? Porque ele estava em um corpo glorioso e poderoso. De fato, é assim que nós vamos ressuscitar. É exatamente isso que Paulo vai tratar aqui. De que a ressurreição ela foi o maior poder que já existiu. E por que é tão importante falar da ressurreição? Eu vou apresentar aqui, aliás, nós vamos meditar aqui em quatro justificativas da importância de se pregar a ressurreição. Primeiro, versículos de 1 a 3, porque a ressurreição é parte fundamental do Evangelho. Meus irmãos, é parte fundamental. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, versículos 1 a 3. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque ele também, aliás, por ele também sois salvos, ou seja, pelo evangelho. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, ou seja, se esse evangelho não for distorcido, não for mudado, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então o Evangelho é exatamente esta mensagem. Cristo morreu por nossos pecados.
De fato, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz isso, ele ensina aos romanos, que o Evangelho é o poder de Deus, não existe nada mais poderoso para se ensinar aos homens do que o Evangelho. Qualquer outra filosofia, qualquer outro pensamento, qualquer outra teologia, qualquer outro tipo de mensagem não é nada senão o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, pregar a ressurreição é pregar o Evangelho. O Evangelho é o único meio para sermos salvos. E de fato nós precisamos pregar não apenas que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas também que Ele foi ressuscitado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 4, versículos 25 e 5, versículo 10, ele diz: Ele morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitado para a nossa justificação. Então não apenas a sua morte, mas também a sua ressurreição garante-nos a justificação. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele é completo. O Evangelho não é apenas a morte, mas também a ressurreição. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho vai nos mostrar que assim como nós morremos para o mundo, assim como Cristo morreu, nós então iremos ressuscitar. E de fato há a primeira ressurreição, que é aquela ressurreição espiritual. A primeira ressurreição é aquela que Paulo apresenta aos Efésios: vós estavas mortos, vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida e vos fez ressuscitar em Cristo. Está lá capítulo 2 de Efésios. Portanto, o Evangelho é a mensagem mais importante que existe, e porque a ressurreição é parte fundamental do Evangelho, você precisa pregar a ressurreição. Nós não podemos pregar um Evangelho pela metade, nós não podemos apenas dizer que Cristo veio para nos dar bons exemplos, para seguirmos esses bons exemplos, como hoje tem se tornado a pregação de muitos. As pessoas tolamente têm pregado um Evangelho social. O Evangelho que quer apenas trazer uma reforma social, talvez uma reforma ética na população, ensinando coisas do tipo: você precisa ser uma pessoa ética, educada, amar ao próximo, etc. Isso tudo é importante, mas na verdade a mensagem mais importante é a mensagem que Cristo morreu e ressuscitou. Isso quer dizer que nós também iremos morrer e ressuscitar. Assim como nós precisamos morrer para nós mesmos para sermos ressuscitados quando nós ressuscitamos espiritualmente. Mas essa ressurreição não é apenas espiritual, ela também é física, porque isso, de fato, é parte fundamental do Evangelho. Em segundo lugar, nós devemos pregar. Paulo justifica porque devemos pregar a ressurreição, porque esta é uma verdade fundamental, testemunhada por todos os apóstolos. Que interessante. Todos os apóstolos. Veja o que Paulo diz aí. Que foi sepultado, a partir do versículo 4, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo vai nos mostrar que as Escrituras já prediziam. As Escrituras, Paulo se refere aqui, não são as Escrituras do Novo Testamento, que ainda nem existiam, ele estava escrevendo, mas ele se referia às Escrituras do Antigo Testamento que falavam da vinda de Cristo e da sua vitória sobre a morte. Como no Salmo diz: não deixarás o meu corpo, veja a corrupção. De fato, a ressurreição e a sua morte já estava escrito. E ele diz: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então veja que Paulo ele apresenta argumentos históricos. A ressurreição não é fé baseada em uma lenda, não é baseada em uma mitologia, não é baseada em uma mentira, não é baseado numa mentira como pregavam ou como os saduceus, aliás, como os fariseus e os sacerdotes quiseram fazer as pessoas acreditarem. Eles pagaram, eles falaram: olha, aquele homem, ele disse que quando fosse morto ele ressuscitaria, então não permite que isso aconteça, eles têm que colocar guardas lá. Os guardas ficaram diante do túmulo, mas o túmulo não conseguiu segurar Jesus. Quando os guardas acordaram, o túmulo estava vazio. Então eles divulgaram a seguinte mentira: os seus discípulos vieram e roubaram o seu corpo. Essa foi a mentira que eles, lá nos evangelhos já dizem isso, que eles pregaram essa mentira. Mas a verdade triunfou sobre essa mentira. Foi visto por mais de 500 irmãos. Havia uma prova
Paulo está partindo para uma prova histórica. Paulo não se baseava em lendas, mas em pessoas, testemunhos. Ele disse pessoas das quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, pessoas que testemunhavam. Paulo sabia, Paulo se baseava em testemunhos que ele ouviu e sabia que Cristo havia estado. E ele diz algo interessante aqui. No versículo 5 ele dizia, apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro. Pedro foi um dos primeiros a ver Jesus ressuscitado. Depois, veja, e depois, versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Que interessante, esse Tiago aqui não é o apóstolo Tiago, mas provavelmente, segundo estudiosos, o irmão do Senhor. E por que Pedro apareceu, aliás? Porque Jesus apareceu primeiramente, entre os primeiros a aparecer foi para Pedro, e também apareceu para Tiago, seu próprio irmão. Sabe, Pedro era aquele que havia negado Jesus. Tiago era irmão do Senhor e também veio a chamar Jesus de louco. Queria até prender Jesus com os outros irmãos. Eles queriam prender Jesus. Então Jesus apareceu para aquelas pessoas que tinham fraqueza na sua fé. Mas esses homens certamente foram totalmente transformados. Pedro foi restaurado. Tiago também. O irmão do Senhor se tornou um verdadeiro pregador, líder da igreja. Tem a importância da ressurreição. A ressurreição veio transformar esses homens. É isso que a ressurreição faz. Ela transforma pessoas que muitas vezes são frágeis na fé, como Pedro e Tiago. Mas veja que Paulo ainda continua dizendo, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo, ele reconhecia que o próprio Cristo havia aparecido pessoalmente para ele, de fato, ao caminho de Damasco. Cristo apareceu pessoalmente para que ele pudesse deixar de perseguir a igreja e ser um pregador do Evangelho. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, mas Paulo era um homem que havia se tornado um homem humilde e transformado pelo poder de Deus. E é exatamente isso que ele diz. Versículo 11, portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo se baseia na verdade. Na verdade. Paulo, interessante, ele não se preocupa aqui em trazer uma discussão teológica ferrenha sobre a ressurreição. Para ele, o mais importante era relatar as palavras das testemunhas. Ou seja, ele se baseava em fatos e não em discussões teológicas, ideológicas, filosóficas. Paulo, ele também não esquece de defender a ressurreição com seu próprio testemunho. Ele diz, sejam eu, sejam eles. O próprio Paulo dava testemunho da ressurreição. Isso é extremamente importante, porque Paulo não se baseava em lendas, mas em fatos. Terceiro lugar, terceira justificativa porque nós devemos pregar a ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela é totalmente vã, ou seja, a nossa fé é totalmente sem valor, a nossa fé é totalmente uma perda de tempo. Sim, uma perda de tempo. Veja aí, versículo 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Percebe? Havia mesmo pensadores, talvez, saduceus, talvez, gregos, que não criam na ressurreição do corpo e estavam influenciando a fé e eles corriam o risco de serem desviados do Evangelho. Mas olha o que Paulo diz, o argumento de Paulo, mas se não há, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É lógico, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo está usando a lógica. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e da vossa fé. Ou seja, eu estou pregando à toa e vocês estão crendo à toa, não tem valor algum se a ressurreição de fato não existe, ou se Cristo não ressuscitou. Olha, e somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. O argumento de Paulo é muito, muito lógico. Tem gente que acha que a fé é uma coisa ilógica, que a fé é uma coisa assim absurda, que as pessoas devem crer como salto no escuro, como já disse certo pensador, Soren Kierkegaard. Mas não, a fé não é um salto no escuro, a fé ela é lógica. Você tem que ter fé baseada em fatos. É claro que a fé é espiritual, a fé é um dom de Deus, mas a fé ela se baseia em fatos e não em lendas. Ele diz usando a lógica.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, é lógico. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vocês estão crendo à toa. É vã, vocês estão o quê? Servindo a Cristo à toa? Qual sentido vocês seguirem a Cristo se Ele não ressuscitou, se não há ressurreição? E ainda permaneceis nos vossos pecados. Sim, se Cristo não ressuscitou, Ele foi derrotado. Ele foi derrotado. E então, vocês estão perdidos. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E por último, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você já parou para pensar nesse versículo? Se nós acharmos que a nossa esperança em Cristo, o fato de seguirmos a Cristo é apenas uma questão de transformação cultural, transformação moral, educação, ética, ajuda ao próximo, etc. Se é só isso, se baseia apenas nessa vida, uma vida de comunhão uns com os outros, ajudar e amor ao próximo a todas as pessoas, socorrer o necessitado, se baseia apenas nessa vida, ou então de conseguir bens, alegrias, milagres e curas e prosperidade financeira, como alguns têm pregado por aí, qual é o valor? Nós somos os mais infelizes de todos os homens se a gente se baseia apenas nessa vida. Não, o que Paulo está dizendo que a nossa esperança é lá no porvir, na ressurreição, é no futuro, é numa vida eterna, na ressurreição eterna. Sabe, infelizmente, temos perdido esse tipo de mensagem. Nós não podemos deixar de pregar a ressurreição de Cristo, que ela é a base da nossa verdadeira fé, da nossa ressurreição. Sabe por quê? Interessante, William Barclay vai dizer 4 razões porque é tão importante nós falarmos sobre isso. Mas antes nós vamos entrar no quarto ponto. Vamos entrar no quarto ponto. Veja aí. Porque de fato Cristo ressuscitou e isto é a garantia de que todos nós ressuscitaremos. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Cristo ressuscitou. Este é um baluarte da nossa fé. Esta é a premissa da qual nunca poderemos abrir mão. Cristo ressuscitou e não foi uma ressurreição como certos pregadores, como Bultmann disse, ele ressuscitou no coração dos discípulos, o importante é o querigma, a mensagem. Não, Cristo ressuscitou de fato. Ele está vivo, a Bíblia diz que ele está vivo, está à direita do Pai, intercede por nós, como dizem Romanos. Ele intercede por nós, ele está vivo. Ele ressuscitou com um corpo glorioso. A Bíblia diz que ele ressuscitou com um corpo glorioso, que as pessoas tocavam nele, ele estava as portas fechadas, lá os discípulos de Jesus aparecia. De repente ele sumia. Quando eles estavam reunidos com ele aí em Jerusalém, ele subiu aos céus e eles viram ele nas nuvens. Sabe por que o poder deste mundo, as leis da física já não mais o detinham, ele tinha o poder sobre todas as coisas. De fato, isso é a verdade. A ressurreição de Cristo, além de todo o significado teológico acerca da justificação, como nós já falamos, ele não apenas morreu, mas ressuscitou para a nossa justificação, é também uma garantia de que todos nós ressuscitaremos como ele. Ele é o quê? As primícias de todos os que morreram na esperança da fé. Olha que interessante, primícias, Paulo vai dizer, ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que eram as primícias? Interessante aqui o contexto histórico. A festa das primícias entre os judeus era o seguinte: na época da colheita, interessante que a Páscoa também aconteceu na época da colheita. Era interessante, a Páscoa acontecia exatamente na época da colheita. Eles tinham lá o tempo da colheita, e antes de que fizesse qualquer colheita em Israel, primeiramente eles tinham que ir lá no campo comum, em qualquer um campo, onde havia plantado ali cevada, eles deveriam colher a cevada, eles deveriam debulhar com toda delicadeza aquelas primeiras cevadas, as primeiras cevadas que eram colhidas, elas deveriam ser torradas em uma panela especial no fogo, e depois ela era triturada, e aí era feita uma farinha, e essa farinha era então oferecida a Deus como as primícias, os primeiros frutos dedicados a Deus. E de fato é isso que Cristo quer dizer aqui, que Paulo está querendo dizer, que Cristo, ele é o quê? As primícias dos que dormem, ou seja, foi o primeiro.
Ele foi o primeiro a ser oferecido a Deus, o primeiro a ressuscitar, o primeiro a ter um corpo glorioso, a alcançar um corpo incorruptível, como ele vai dizer mais adiante, porque aí a partir do versículo 20, ele vai destrinchar a respeito de como é a ressurreição, porque algumas pessoas, mas como se dá a ressurreição? Este corpo todo cheio de defeitos, todo corruptível, ele diz assim, não, lá no final ele vai dizer o seguinte, versículo 54, 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos, assim como Cristo derrotou a morte, nós também venceremos a morte, porque nós ressuscitaremos em um corpo físico glorioso, porque nós não viveremos. Tem pessoas que às vezes acreditam que nós vamos ver como os seres angelicais voando no céu. Não, a Bíblia diz claramente que haverá novos céus e nova terra, e exatamente isso, na ressurreição nós iremos ter um novo corpo glorioso, um corpo espiritual que é tão poderoso, que não é apenas um corpo etéreo, mas é um corpo físico também de poder, que não se submeterá às leis da física deste mundo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, o que a ressurreição de Cristo representa, para concluir, voltando aqui naquilo que eu disse que iria falar acerca do que Barclay falou, ele falou 4 coisas importantes. Primeiro, a ressurreição de Cristo representa a vitória da verdade sobre a mentira. Isso. Cristo Jesus, ele pregava a verdade, os fariseus viviam tentando distorcer aquilo que Cristo falava. Os fariseus religiosos viviam dizendo que ele era um mentiroso. Os fariseus religiosos não acreditavam em Cristo. Falou assim: vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira. Portanto, se Cristo não tivesse ressuscitado, talvez eles tivessem razão. Por quê? Porque Cristo falou que iria ser morto e ressuscitaria. Que o seu templo seria destruído, mas em 3 dias seria reedificado. Mas se ele não ressuscitasse, a verdade iria ser derrotada. Mas não, a verdade triunfou sobre a mentira. Também, o bem venceu o mal. Sim. No mundo todo, nós vivemos em um padrão moral em que o mundo todo testemunha isso. No mundo todo, o bem sempre triunfa, ainda que o mal, muitas vezes, ele sempre consegue trazer injustiça, caos, etc. Mas sempre o bem triunfa contra o mal. A gente pode ver isso, inclusive, na literatura, nos cânticos, na música, na cultura em geral, até no cinema a gente percebe isso. Se você for observar, os homens compreendem isso. O bem sempre triunfa contra o mal na literatura. Percebe? Você pode acompanhar, você que gosta de cinema, sagas como O Senhor dos Anéis. Pode ser que o mal sempre tentou destruir o bem, mas o mal nunca prevaleceu, e ao final o bem prevalece. Sauron é destruído e a sociedade vence. Na Guerra das Estrelas, Star Wars, o Império é derrotado, Darth Vader e todos os do Império são derrotados, e quem vence são aqueles que são do bem. Qualquer outra literatura, os Vingadores, você vai ver que lá no final, eles também são os vencedores. Por quê? Porque o mal é derrotado. No mundo inteiro, o mal sempre é derrotado. E seria uma grande justiça se Cristo ficasse ali. Se Cristo ficasse derrotado, não. Na verdade, Cristo ressuscitou. Ele derrotou o bem, venceu o mal. Sempre vencerá. Mas ainda existe outra questão, que talvez ainda seja a mais importante de todas. É que a vida venceu a morte. Isso mesmo, mais importante. A vida venceu a morte. Se Cristo ficasse ali no túmulo e não ressuscitasse, a morte seria o quê? Talvez a esperança de alguns.
Como os gregos diziam, acreditavam que a melhor coisa que poderia acontecer ao ser humano era ele morrer, para ele se livrar deste corpo mortal. E a melhor coisa era sua alma estar livre. Mas não. A vida derrotou a morte, como Cristo diz assim: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Era um cântico. Provavelmente esse aqui, Paulo está citando um cântico de adoração, um cântico que existia a respeito da vitória da vida sobre a morte. E de fato, Cristo ressuscitou, e esta é a nossa esperança. Nós não podemos nunca deixar de falar da vitória de Cristo, da vitória do nosso Deus, da vitória do nosso Senhor sobre a morte, da ressurreição, porque ela é a verdadeira esperança. É a vitória, sim, do bem contra o mal, da verdade contra a mentira e da vida contra a morte. A morte morreu na morte de Cristo. Alguém já disse: Cristo derrotou a morte e a morte foi morta quando Cristo morreu e ressuscitou. Portanto, assim como Cristo está vivo eternamente, nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos que pensar a respeito disso. Não podemos, algumas aplicações para as nossas vidas, muito importante. Primeiro, nós não podemos ter esperança apenas neste mundo. Nós temos que pensar além. Nós não podemos querer viver todas as nossas esperanças e jogar todas as nossas cartas neste mundo, nessa vida. Por que algumas pessoas estão desesperadas por causa do Covid-19? Por causa dessa pandemia? Porque às vezes a sua esperança está nessa vida. Eu vou perder tudo, eu vou perder minha família, eu vou perder minha riqueza, eu vou perder minha empresa. Porque as pessoas estão esperando muito mais neste mundo. Quando a nossa esperança está em Cristo, nós não tememos a morte, como eu já falei aqui, que foi dito por Chamberlain. Quem teme a Deus não tem medo de nada. Sabe, o temor a Deus é a coisa mais importante. Você não tem medo de nada, a esperança não está apenas nessa vida. Segundo, aplicação importante para nós temos que tomar cuidado com as influências do mal, as influências dos maus pensamentos, das más conversações. Paulo diz exatamente aqui neste contexto: as más conversações corrompem os bons costumes. O que ele está falando isso? Porque eles estavam sendo assediados por conversações tolas, por mentiras que vinham até eles por causa do quê? Por causa daquelas mensagens, daquelas ideologias de saduceus, talvez, de gregos, com certeza, porque Corinto ficava na Grécia, era uma cidade grega. Veja o que ele diz no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eles estavam se deixando levar pelas palavras negativas, pelas mentiras. Não há ressurreição de corpos. Eles começavam a acreditar, talvez. Assim como hoje muita gente acha que isso é uma tolice acreditar que um dia nós ressuscitaremos gloriosos, meus irmãos. E qualquer defeito físico que você tiver não existirá mais. Qualquer doença não existirá mais. O deficiente não ressuscitará deficiente, mas perfeito. Nós seremos perfeitos como Adão foi criado. Adão e Eva foram criados perfeitos. Todos nós seremos recriados, ressuscitados perfeitamente. Não podemos nos deixar levar pela descrença. Terceira aplicação. Nossa fé tem que ser baseada não em lendas, não em ideologias, não em achismos, mas naquilo que realmente é a verdade. Por isso nós devemos conhecer a Bíblia, saber das Escrituras e não agir com tolice acreditando em supostas revelações de homens. Nós temos que crer no testemunho daqueles que realmente viveram a verdade. Paulo se baseou em pessoas que testemunharam, mais de 500 pessoas. Fatos. Nós temos que nos basear em fatos, na história, na palavra de Deus. Sabe? Nós não podemos fazer como essa semana aí está se discutindo a respeito de um pregador, um suposto pregador do evangelho, que é um coach, que ele falou que a Bíblia não é a palavra de Deus e começou a falar tantas tolices a respeito da Bíblia, sem conhecimento nenhum, inclusive, porque perderam a fé aqui nas Escrituras Sagradas, que revelam a verdade. Nós precisamos nos basear naquilo que realmente Deus nos deu, naquilo que foi escrito e que é verdadeiro, não em achismos, não em pensamentos humanos, não em supostas revelações, mas na verdade. É isso que nós temos que crer. E de fato, Cristo está vivo e ele venceu a morte. Aleluia! E é exatamente isso que nós comemoramos neste domingo. Não a Páscoa, nem com ovos e nem com animais e nem com cordeiros sacrificados, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
já foi entregue, já ressuscitou e ele está vivendo com o Pai e um dia voltará para ressuscitar a cada um de nós, para nos ressuscitar, para que nós possamos estar vivendo eternamente com Ele, em novos céus e nova terra, que serão recriados segundo a sua vontade, segundo o poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus dê um dia de alegria e feliz dia da ressurreição. Que Deus te abençoe e lembre-se, Cristo está vivo e a morte foi derrotada. Amém.